Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Paz e Amor pelo trabalho do Evangelho de Vibração e Paz. Antes de nós começarmos, a partir da semana que vem, o início do trabalho começará às 19h15, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente já começa o trabalho às 19h15, no mesmo tempo de 30 minutos. Tudo bem? Bom, para o trabalho então de hoje, nós vamos ter para vibração e prece final Luiz Portillo. E hoje quem vai falar conosco é a Priscila Mensinger, que ela trouxe uma palestra muito interessante com o título de Alto Amor. Ela irá fazer também o Evangelho, a leitura do Evangelho e a mensagem. Então vamos fechando os nossos olhos, buscando uma posição confortável, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, recebendo toda essa energia, toda essa luz que os mentores dessa casa vai nos envolvendo, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, trazendo toda essa energia de equilíbrio, de harmonia. Vamos então, agradecendo por estarmos aqui, emanando também a luz à palestrante dessa noite, que ela possa passar toda essa mensagem com muito amor e carinho. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. No livro Sempre Melhor, a mensagem: só dê ouvidos a quem te ama. Não se preocupe tanto com o que acham de você. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas o que Deus sabe a seu respeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o alto amor, né? Que às vezes a gente se questiona se tem, se não tem, porque teria, né? Então, no livro Autocura, André Moreira nos diz que o contato com o amor é a medicação segura para o reencontro do ser consigo mesmo. O apóstolo João afirma categoricamente que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, segundo essas duas palavras, nessas duas frases desses homens importantes, fica claro a gente perceber que é imprescindível desenvolvermos a capacidade de nos amar. O alto amor representa a ligação profunda entre a valorização de Deus e da nossa vida. O alto amor se traduz em autoaceitação, em auto-perdão e no desenvolvimento das virtudes. Quem se ama, investe em si, cuida-se e preserva-se do mal. E não tem como a gente desenvolver o alto amor sem que tenhamos desenvolvido o autoconhecimento.
E a gente precisa ficar bem atento, porque amar, ou se amar, não significa ser conivente com os próprios erros, ser passivo diante das nossas dificuldades íntimas, e muito menos sermos negligentes com os nossos deveres. Mas significa ser indulgente conosco mesmo. Significa ter paciência diante dos desafios e ser perseverante na luta do autodomínio e da autossuperação. Aquele que se ama se acolhe com generosidade e se permite ser o que é, sem disfarces, e valoriza os seus aspectos mais virtuosos, valoriza a sua beleza interior, enquanto ele luta para ser aquilo que deve ser. Então nós temos que gostar daquilo que somos, aceitar aquilo que somos, para que possamos ser tudo aquilo que devemos ser. E para a gente acertar, é muito importante a gente distinguir o auto-amor do egoísmo. O egoísmo é a centralização no eu, na persona, na máscara, ou seja, em tudo aquilo que é externo, aquilo tudo que é para o outro. Mas o auto-amor é a centralização no eu superior, na parte sábia e divina que há em todos nós. Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos esclarece que ninguém se redimirá sem se libertar da opinião alheia sobre si e definir sua própria individualidade. É uma frase que tem muito para que a gente consiga pensar. Nos definir quem somos e como desejamos ser. Com relação a nós mesmos, não com o mundo externo. E é na relação com o outro que nós desenvolvemos o auto-amor. A gente se aprofunda no conhecimento de nós mesmos, percebendo, observando como reagimos na relação, no contato, às ações do outro. É nessa dinâmica de relações que a gente se projeta no espelho alheio, daqueles que convivem, fazem parte do nosso dia a dia. Nos relacionamos com as suas belezas e feiuras, com as suas virtudes e com seus defeitos. Belezas e feiuras, virtudes e defeitos que se encaram, se dão de frente, que embatam com as nossas belezas e feiuras, com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. É essa relação, é se perceber nesse jogo de ação e reação do dia a dia que nos faz conhecer, se conhecer, né? E se a gente ainda tem alguma dúvida sobre a relação da necessidade do auto-amor, é só a gente observar o grande mestre, o Cristo. Nas atitudes pedagógicas do Cristo, a que mais se destaca e que exerce um papel fundamental na transformação interior é o resgate da autoestima baseada no amor. Na conduta do Cristo é fácil a gente observar um foco contínuo na beleza e na capacidade interior do ser humano. Afinal, ele nos afirmou: vós sois deuses. E também nos disse que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Daí podemos ter uma percepção do tamanho daquilo que somos. Cristo convidou para os seus discípulos os personagens mais obscuros da época. Aqueles homens simples
que não eram valorizados. Ele buscou pescadores, a classe rejeitada, os publicanos, cobradores de impostos e muitos outros desprezados pela sociedade na época. Nós vemos representados no Colégio Apostólico do Cristo os mais variados tipos humanos, todos centralizados em um único aprendizado: amar a Deus sobre todas as coisas, amar-se e amar ao próximo como a si mesmo. No seu trabalho, o Cristo nos convida a focar toda nossa atenção naquilo que é perene, imperecível, eterno, como os valores que temos na alma ou no espírito. Ele conhecia muito bem o velho sistema de valores de toda a comunidade judaica, o que lhe dava a capacidade de agir com sabedoria. Então, ele era capaz de ajudar, de conhecer, embora muitas vezes ajuda e conhecimento renegado, a gente sabe disso, mas ele tentou ensinar, se aproximar de escribas, de fariseus, de doutores da lei, de camponeses, de mulheres, enfim, de todos aqueles que tivessem a vontade de aprender. A vontade de modificar a forma de entender a vida e de se inserir no universo, e de expandir a capacidade de se auto-amar. Uma das maiores belezas do Cristo é que ele eliminava a culpa. Ele disse: vá e não peques mais. E os estados de depreciação dos seres, ele convidava aqueles que haviam errado, se enganado, a perceber as suas potencialidades inatas, aquilo que trazia de real valor na sua bagagem interior. Nunca podemos nos esquecer. Ele nunca foi conivente com os erros e com os enganos, mas ele disse: siga em frente e não olhe para trás. Ele fazia esse gesto com muito amor. Ele acolhia a todos aqueles relegados e reabilitava todos eles para a sociedade. Ele entregava dignidade, compaixão e renovava os valores de todos aqueles que haviam sido oprimidos, para que eles pudessem vivenciar o amor. O Cristo, ele amava indistintamente e em todos, sem diferença, atuava de forma a desenvolver-lhes a capacidade de serem livres pensadores. Ele nos deu o direito de pensar. Ele sensibilizava cada um de nós, todos eles, para exercerem o amor, ainda que esse amor tenha sido negado pela sociedade. Seres que se consideravam feios, sujos, imundos, reprováveis, encontraram no olhar do Cristo uma força diferente, que os convidava a sair da posição de vítimas, de coadjuvantes da vida, e assumir o papel principal, estrelando o amor nas suas trajetórias particulares. E isso só era possível porque ele enxergava a essência de cada indivíduo, o íntimo mais profundo de cada ser espiritual. Ele ultrapassava essa análise banal da personalidade ou da aparência para trabalhar a individualidade do espírito. Ele fazia com que homens e mulheres se ligassem com a força divina. Explicava-lhes que essa força foi o que os criou e que essa força é que lhes manteriam no amor, até que eles pudessem passar a se sentir realmente parte dessa criação divina.
atuava para a construção de estados interiores pacíficos, a refletirmos naquilo que nos tranquilizava, até que cada um de nós fôssemos capazes de descobrir em nós, no nosso amor, no nosso coração, aquilo que a gente chama de paz. Foi isso que o Cristo veio nos fazer. Relembrar a nossa potencialidade divina, relembrar o poder que temos e com eles os deveres. A lembrar que não somos diferentes, que somos iguais. A nos lembrar que olhar para o outro, entender o outro, é olhar para si próprio e se entender. Que possamos, então, nos fortalecer nesses ensinamentos do Cristo, que eles sejam impulso para nós nos momentos em que a gente pensa em falhar, para que a gente possa amar a nós mesmos até a gente alcançar essa paz tão desejada. Obrigada. Agradecidos por mais essa oportunidade, por mais essas bênçãos e essas lições do Mestre. Vamos nesse instante trazendo a imagem do Mestre à nossa frente e a sua luz vai energizar todos os nossos centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, gástrico, coronário, genésico, básico. Essa luz vai passando por todo o nosso ser perispiritual e vai se reencontrando no alto da cabeça, e nós vamos nos sentindo revigorados por essa luz que percorre todo o nosso ser. Só temos a agradecer, Senhor, por tua infinita misericórdia. E agradecidos por tudo que aqui recebemos, vamos nos colocando em prece, num só pensamento, vibrando pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade. Vamos vibrando pela urna com o nome de todos os encarnados, ou ainda trazer à nossa mente nesse instante qualquer ser que esteja em dificuldades, e vamos envolvê-lo em uma luz, rogando ao Criador que possa acontecer o melhor a este ser, dentro da misericórdia divina. Vamos vibrando pela urna
dos desencarnados, ou trazer à nossa mente alguém que já está na pátria espiritual. E da mesma maneira, rogando a Deus Pai Criador que ilumine essa nova caminhada, que esse ser possa se sentir querido, amparado nesta nova caminhada. Vamos rogando por todos os lares do planeta Terra, principalmente aqueles onde existe desequilíbrio, desarmonia, para que todos possam dar atenção aos seus anjos da guarda, aos seus mentores, tentando viver e conviver dentro da melhor harmonia que for possível. Mentalizamos nesse instante o nosso lar, que uma luz invade cada canto e recanto. Retirando cada forma de pensamento negativa, e as servas de Maria vão trazendo energias de amor, de equilíbrio e de tranquilidade. Agradecidos, vamos vibrando por todos os postos de trabalho deste país, deste planeta, pelas indústrias, comércio, aonde quer que exista, para que cada vez mais ali se fortaleçam e possam abrir novos campos de trabalho para aqueles que estão desempregados. Vibramos por todos os desempregados do planeta, que tenham resignação, paciência e fé, que tudo passa. Vamos vibrando por todos os hospitais, casas de repouso, aonde quer que exista um leito de dor. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, seja feita a Tua vontade e que cada ser possa se amparar na Tua misericórdia e seguir em frente, com a coragem que o Cristo nos ensinou. Assim, agradecidos, Pai, vamos vibrando nesse instante pelas águas. Se trouxemos a garrafa d'água, nesse instante mentalizamos. Se não trouxemos, mentalizemos no nosso lar. Que as equipes dos médicos, dos cientistas, vão derramando sobre essas águas as energias, os fluidos necessários para o nosso crescimento. E quando for ingerirmos essa água, não esqueçamos da nossa parte. Nos lembrarmos desse instante em que oramos por ela. E quando formos tomar, nos colocarmos em prece, agradecermos ao Criador e termos a certeza de que nela encontraremos o que precisamos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos infinitamente. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.